Prezados, olá. Meu nome é Fernando Limonge, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, especialista em qualidade e produtividade, conselheiro do CREA. Hoje nós vamos fazer um Web Talk. E o tema do nosso Web Talk é a Home Office antes e depois do Covid-19, NR17 e legislação de teletrabalho. Devido à amplitude do tema Home Office antes e depois do Covid, abordagens a respeito da NR17 e da legislação de teletrabalho, eu e a colega Daniela resolvemos dividir o Web Talking em 4 blocos. Se tiverem oportunidade, por favor, opinem como ficou. Vamos falar sobre Home Office antes e depois do Covid-19. Né? Peço à senhora bastante informalidade, eu estou em home office, provavelmente a senhora também esteja, e o nosso escopo aqui é ergonomia em home office e teletrabalho. O que a gente vai considerar? O período atual de reclusão ou de boa reclusão e de condições improvisadas no aspecto de ergonomia. E aí que a gente quer obter o seu conhecimento, né? Ou extrair da senhora que a senhora pode contribuir com relação a isso. E o pós-quarentena, né? O que está por vir, onde se terá mais tempo para se pensar em atendimento à legislação. Então, bem-vinda, muito obrigado pela presença. Em primeiro lugar, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e, ao mesmo tempo, eu queria parabenizá-los pela escolha dessa pauta tão importante para este momento e que eu também acredito que para um momento que em breve possa se consolidar, que é o pós-pandemia, onde nós teremos alguns trabalhadores permanecendo em suas casas para realizar as atividades laborais. Quando tu me perguntaste ali de quais legislações, né, que estaríamos falando, eu penso que nós poderíamos abordar aqui a NR17, ergonomia, e também a Lei 13.467, de 2017, que leva para a CLT algumas definições e diretrizes relacionadas com o teletrabalho. Que é a legislação da reforma, né, doutora? Perfeito, perfeito. Bom, engenheira, que tal conceituarmos, então, home office e o que diz a lei, tá? Home office e teletrabalho. Ok. Então, assim, numa linguagem bem simples, home office, o escritório em casa, e o teletrabalho, penso, vou pedir aqui auxílio à minha memória, buscando o que diz a legislação, esta lei, que é a prestação de serviços executado fora das dependências do empregador, fazendo uso de tecnologias de comunicação e de informação. Basicamente, seria esse a essência, né? Eu tenho a oportunidade, eu tenho a condição de ler, né, uma definição bem interessante, que é a que se tem da norma, né? Teletrabalho, conforme artigo 75b, é a prestação de serviço preponderantemente fora das dependências do empregador, como a senhora falou, com utilização de tecnologia de informação, de comunicação, que por sua natureza não se constituem como trabalho externo. Lá na frente a gente pode até falar dessa diferença entre trabalho externo e home office. Home office relaciona-se a trabalho executado a domicílio, escritório e em casa, né? Essa conceituação que eu falei primeiro de teletrabalho, ela é da lei e da norma, né? Home office é uma conceituação já de leigos, né? Mas que, não sei se a senhora entende da mesma forma, mas são sinônimos, né? Perfeito, perfeito. Então, doutora, a senhora pode abordar sobre a ótica da ergonomia, né, e sobre o pano de fundo da pandemia do Covid-19, como é que poderíamos pensar sobre tendências de trabalho em home office
ou teletrabalho, como chama a legislação brasileira? Perfeito. Assim, eu acho que a gente poderia começar fazendo uma reflexão, né, do trabalho, considerando as 3 cargas de trabalho, que são a carga física, a carga cognitiva e a carga psíquica. Indo um pouquinho além, né, desenvolver um raciocínio, seria nós pegarmos uma atividade de trabalho e pensarmos nela anteriormente à pandemia, realizada no escritório, e ali, seja ela de desenvolvimento de produto, por exemplo, ou uma tarefa administrativa, por sua própria natureza e condições externas, ela vai ter uma carga física, uma carga cognitiva e uma carga psíquica. No momento em que nós levarmos esta pessoa desenvolvendo essa mesma atividade, porém, no seu ambiente de casa, nós vamos trabalhar, talvez, ou muito provavelmente, uma outra configuração de carga física, cognitiva e psíquica. Por que a física? A física, ela diz respeito às condições físicas concretas para ela realizar o trabalho, que envolve o tipo do mobiliário, quais os equipamentos que ela vai utilizar para o trabalho, se ela vai ter um suporte ou não para o seu computador, vai levar em consideração a carga cognitiva associada, como um dia conversando contigo, tu mesmo falaste, a qualidade desse servidor. Se eu estou trabalhando com uma atividade que demanda de uma comunicação rápida, se eu estou à distância, esse processamento cognitivo ele passa a ter interferências de tempo ou falta de informação para gerar o resultado esperado. E a carga psíquica, que a gente pode configurá-la de diferentes formas nesse momento. O fato de estar na sua casa, tendo que reservar um espaço que pode ser um pouco ruidoso ou com condições físicas não adequadas, mas compartilhado com um filho que também precisa estar desenvolvendo suas atividades escolares. Então, o psíquico aqui, ele passa a ter uma configuração diferenciada. E, junto a essas 3 cargas, né, que levam a essas 3 dimensões, nós temos os fatores subjetivos que remetem ao que diz o Manual de Aplicação da NR17 sobre as características psicofisiológicas que são bastante mencionadas ao longo de toda a NR17, que diz respeito àquela resposta que muitas pessoas vão poder dar, onde 2 executam as mesmas atividades, estão em home office, em condições similares, só que uma vai se identificar e gostar de executar a atividade em home office e a outra não. E aí entram não só as diferenças individuais, mas também os fatores subjetivos, além de outros tantos, né, que a gente consegue ter uma interferência maior. Com relação ao físico, numa condição ideal, num ambiente de trabalho, existiu todo um projeto de macroergonomia, de microergonomia, para aquele mobiliário, para aquela distribuição de células de trabalho, e de repente ele se vê ali com uma prancha para o Note ficar em cima, no sofá, né? Isso é um exemplo da quebra de condição que ele tinha física no escritório para a carga física em casa, né? Cognitiva, eu lembro muito do silêncio, né, doutora? A necessidade para algumas tarefas que precisam mais esforço de concentração e tem o filho brincando, correndo pela casa, né, doutora? Perfeito, perfeito. E aí vem, assim, o filho brincando, vem a questão da multitarefa, né? E que também se torna difícil para a pessoa que está em casa e reparte a casa, né,
com filhos, com o marido e todos trabalhando, e que ali ela desenvolve diferentes papéis e ela vai ter que fazer isso ao mesmo tempo. E isso aí também pode gerar uma carga psíquica importante, com picos de ansiedade, com picos de até mudanças do humor e assim por diante. É uma situação delicada, né? Mas para outros, né, pode ser percebido também de outra forma essa mesma condição. Bom, mas há uma condição de tentar nivelar isso, sem dúvida, né? Tentar, que a gente vai ver mais à frente. Tá? Bom, que estratégias a gente teria para trabalhar isso, doutora? Assim, muito interessante essa tua pergunta, que nós já estamos há alguns meses, né, na pandemia, e tiveram algumas empresas que conseguiram fazer uso de algumas estratégias e já ter bons resultados com as tentativas e implantações que fizeram. O que nós temos, né, como exemplo? Tem uma empresa gaúcha que conseguiu disponibilizar um mobiliário específico e fez a entrega na casa dos seus funcionários, do posto de trabalho, mais os recursos, os equipamentos necessários para ela executar o seu trabalho. Outras que nós temos conhecimento disponibilizaram instruções de trabalho, contendo ali informações de saúde e segurança dentro do trabalho. E aqui, até caso alguém que esteja nos escutando e tenha o interesse, nós elaboramos a DF Ergonomia, um material para fazer ajustes de condições utilizadas para executar o trabalho com recursos próximos ou disponíveis dentro de casa, em algumas situações, né, gerando um maior conforto, uma maior facilidade para executar o trabalho. Penso que no final, se tu quiseres disponibilizar o contato, né? Bom, o que mais assim nós temos conhecimento? Sim. De empresas que estão fazendo serviços contato à distância, virtuais, com seus colaboradores, e outras também que estão disponibilizando trabalhos de yoga, meditação e respiração, que também são extremamente importantes para este momento, como também no porvir, outros tantos, pela atuação sobre o sistema nervoso simpático, parasimpático, a atuação no sistema glandular, como também nos mecanismos cerebrais, mas de repente falamos outra hora. Perfeito, excelentes considerações, doutor. Eu vou deixar uma pergunta no ar, a gente pode até encerrar esse bloco, né? A senhora entende, né, que o teletrabalho ou o home office, depois da quarentena, ele engrena? Tá? A gente fala isso no próximo bloco, então, ok? Perfeito, combinado.